Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos falando sobre fundamentos apostólicos. E um dos fundamentos principais é a unção para alcançar a constituição. E nós estamos falando sobre esse processo espiritual. Falamos na última aula sobre posicionamento. E o nosso posicionamento diante das situações é que fazem com que a gente possa se habilitar para depois alcançar a constituição, que nada mais é do que aquilo que Deus tem preparado para nós e a nossa vida segundo o seu propósito. E nós vamos hoje, então, agora a nossa segunda aula sobre posicionamento. Como é que nós podemos vencer as aflições? Será que as aflições, elas são algo prejudicial? Como é que podemos entender? Então, vamos ler João, capítulo 16, versículo 36, que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vemos que o Senhor Jesus não nos iludiu. Quando se fala a respeito de aflições, o termo aflição é um termo vinculado, inclusive, a um chicote, né? A vamos dizer assim, algo que veio para a tribulum, né, que era um chamado, né, o mesmo termo muito parecido com tribulação. Aflição e tribulação têm a mesma origem no grego. Então, a aflição é algo que não é muito bom. É algo que vem de uma forma ótica a nos prejudicar. Agora, a maneira a qual nós recebemos as situações é que vão dizer o que vai acontecer no futuro. Então, quando fala que não nos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, nós falamos sobre a última aula sobre isso, que o Senhor prepara o escape, é porque existem situações que a gente vai viver. Então, teremos provações, teremos, às vezes, aflições, mas o resultado das provações e das aflições vai depender do nosso posicionamento. Então, nós vemos, inclusive, o Senhor Jesus falando: no mundo vocês vão ter aflições, mas lembrem, eu venci o mundo. Então, vocês têm que ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Continue caminhando, mesmo que as situações possam parecer difíceis, porque no final vem a vitória que eu, que venci esse mundo, vou dar para vocês. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, vejam que o apóstolo Tiago, eu já falei para vocês, ele era um dos irmãos de Jesus que não criam que Jesus era o Cristo. Vejam que ele próprio desprezou o Senhor Jesus, o momento que havia uma festa em Jerusalém, e Jesus se encontra com seus irmãos. Eu creio que foi Tiago. Tiago era o mais velho, virou assim e falou: você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Então vai lá para a festa. Essa festa é para você, vai lá. E aí o Senhor Jesus, com muita paciência, falou: olha, o meu tempo não chegou. O de vocês está aí. E Jesus vai no último dia da festa. Então essa festa era uma festa que eles derramavam água. E no último dia da festa Jesus fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, que era nada mais do que o Espírito Santo viria trazer sobre a vida das pessoas. A unção, que é o mover do Espírito Santo. Então, eu creio que ali, quando ele começou a ministrar isso, eu acho que Tiago começou a pensar um pouco diferente. E que depois deve ter passado por uma tribulação grande. Há um período, logo depois da morte do Senhor Jesus, que vem um período de fome. Então, um período que foi profetizado, inclusive, ali por um profeta chamado Ágabo, que viria uma situação bem difícil. E aquela região da Galiléia, mesmo Jerusalém, já não era uma região muito rica, próspera, pelo contrário, ela diante de todo, vamos dizer assim, o Império Romano, era um local muito pobre. A gente percebe que até o apóstolo Paulo, ele pede doações para Filipe e para outras igrejas, que são as igrejas mais ali na Grécia e até ali na Ásia Menor. Então, ele procura até buscar, porque passaram por situações, privações terríveis.
Eu creio que esse foi um momento em que Tiago deve ter precisado, e ele teve que fazer com que aquilo que veio para trazer para ele provação se tornasse um caminho para ele conhecer que Jesus, o irmão dele, não na carne, mas no espírito, era verdadeiramente o Filho de Deus. Agora, na visão apostólica, como é que nós devemos nos posicionar diante das aflições? Em primeiro lugar, nós temos que ter convicção do nosso chamado e dos nossos valores. Eu tenho essa convicção. As situações estão difíceis, eu não consigo enxergar uma perspectiva melhor. Muda a tua mentalidade, busque. Há sempre um caminho do Senhor preparado para aqueles que são os seus ungidos. Então vejam que o apóstolo Paulo tinha essa unção e ele passou por momentos muito difíceis. Vamos ler Atos 26, versículo 14, que diz assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, vejam, o apóstolo Paulo recebe toda essa informação o dia que ele cai do cavalo. Eu falo isso porque literalmente ele cai do cavalo. Então há uma luz que brilha, ele cai, fica prostrado, depois ele vai ficar cego durante um período. Só depois de um homem chamado Ananias, um Ananias, vai lá, ora por ele, impõe as mãos e ele é curado. Um certo Ananias, como diz a Bíblia. Então, ele passa por um momento de privação, passa por um momento terrível. Imagine você ficar cego. Grande apóstolo Paulo, ele era descendente de hebreus, da tribo de Benjamim. O nome dele, Saulo, Saul, era o nome mesmo de um rei da tribo dele, que era da tribo de Benjamim. Ele estudou aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que a gente sabe. De repente, precisam levá-lo pelas mãos. Imagina a situação, o desconforto, mas era o momento que Deus iria usar para abençoá-lo. Quando ele próprio fala depois, numa das suas cartas, carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo, a despeito dele agir errado, ele perseguia a igreja, ele fazia por amor ao Senhor. Por isso que o Senhor o reorientou, o colocou no centro da sua vontade. E aí Paulo, ele vai ser completamente transformado pelo posicionamento. E nós temos que entender que o nosso posicionamento, ele tem que ser um posicionamento prático, não pode ser nas esferas celestiais, importante nas esferas celestiais, mas a fé tem que ter obras, tem que ter um posicionamento, e ele teve esses posicionamentos. Vamos ver Tiago, que fala sobre isso, que é muito importante, está na carta a Tiago, capítulo 2, 18, que diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Olha que incrível, né? É o irmão de Jesus.
é aquele que zombava de Jesus, é aquele que não acreditava que Jesus era o Cristo. E agora, após ele ter passado por uma fase difícil, eu começo a calcular que ele falou, foi bom eu ter passado pela situação que eu passei, pelas provações, porque a fé foi se aperfeiçoando na vida dele. E ele entendeu algo muito importante, e é bem claro que eles devem ter passado uma situação complicada financeiramente, economicamente, naquela região da Galiléia, na região ali da Judéia, porque ele começa a ter uma outra visão a respeito da fé. Então ele começa a colocar que a fé sem obras é morta. Então, a fé, não adianta eu ter fé, ele próprio vai falar, vejo o meu irmão passando fome, dou um tapinha nas costas, vai na bênção, irmão, vai na paz, querido. Se eu não fizer aquilo que ele precisa, dar o suprimento que é necessário a ele. Então ele começa a trazer valores, e é incrível que alguns, até sábios que vão aparecer, né, os chamados pais, mais à frente, da patrística, né, os pais espirituais colocando, eles vão colocar alguns, inclusive o próprio Lutero, vai falar que a carta Tiago é pura palha, porque ela vai começar a colocar valores que não pode ficar só na fé. Então, Lutero, para vocês entenderem até esse contexto que eu abri agora, Lutero nada mais era do que uma pessoa que fez um voto para ter um tipo de um frade, de ser alguém que se isolava da sociedade e ficava meditando. Então, ela é um tipo de um frei, alguém que se colocava meio à parte da sociedade, e católico ele era na época. Então, era alguém que fazia muito no contexto espiritual, buscava, orava, jejuava, maravilhosamente, mas depois ele tinha que pôr a fé dele em prática. Não adiantava ficar só. E ele, Sérgio, que ele vai contra a carta de Tiago porque fala que tem que ter obras, que a fé sem obras é morta. E é incrível que Tiago dá alguns exemplos muito importantes, né? Que você veja, o próprio Abraão, ele foi atitude de fé, mas atitude prática de fé que trouxe para ele a revelação de quem ele seria. Então o Senhor Jesus fala, o Senhor Deus fala para ele, olha, vai para a terra que te mostrarei. E ele já começou caminhando sem saber para onde ia. Então a atitude de andar foi a atitude de fé que ele tomou prática. Ele fala de Raabe. Raabe preservou os 2 espias. Isso trouxe para ela habilitação no mundo espiritual para que ela pudesse ser reconhecida e fazer parte da genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Então é tremendo. Então, sabe, não adianta a gente falar que tem fé se ela não for algo também feito na prática. E eu louvo a Deus, né, porque a Igreja Apostólica Renascer em Cristo tem essa visão. Temos os Gideões, temos os nossos centros ali, Bispo de Hernandes, temos o 1 e o 2, o 1 ali na maior comunidade da América Latina, no Heliópolis, o outro ali em Santana do Parnaíba, onde pessoas, vidas são transformadas, jovens, crianças, que recebem formação, recebem estrutura para que se tornem verdadeiros homens e mulheres que têm bom futuro, não só cristãos, mas que terão bom futuro por aquilo que a gente faz, que é a obra. A obra é algo muito importante, devemos fazê-la também. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com mais Escola de Profetas.